E o título desse texto hoje fala tudo por Cristo. E realmente, será que tudo na nossa vida tem sido por Cristo? Ou muitas das vezes tem sido tudo por nós mesmos e nada por Cristo? Então nós vamos ver o que é que está acontecendo aqui nesse texto e trazer também esses textos para o nosso dia a dia, tá bom, irmãos? Que diz assim, tudo por Cristo, capítulo 3. Finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da cortadura. Em algumas traduções está circuncisão, tá bom? Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Vamos estar orando. Senhor, meu Deus e Pai, te agradecemos, Senhor Jesus, por esta palavra. Senhor, que eu possa estar usando, Senhor Jesus, agora, e que possa, Senhor, estar trazendo uma palavra de conforto, Senhor Jesus, mas também uma palavra, Senhor Jesus, que possa estar gerando atitudes diferentes nos meus irmãos, gerando atitudes melhores, Senhor Jesus, diante de Ti. Que possamos estar a cada dia, Senhor Jesus, rompendo em fé, como nós cantamos hoje, e que nós não venhamos nos esquecer do sacrifício que o Senhor fez na cruz por nós. Te agradecemos por tudo, para a honra e glória do Teu nome santo. Amém. Irmãos, pode se assentar então? Eu vou dar só uma ideia para os irmãos, embora foi a palavra que nós falamos hoje lá no Ipiranga, mas essa carta de Paulo aos Filipenses, eu queria dar só um contexto histórico um pouquinho para os irmãos, porque às vezes a gente fala assim, Filipenses, aonde ficava, como que era, né? Tem alguma coisa lá importante? Então, eu peguei isso daqui de um livro que eu tenho, que é Redescobrindo a Bíblia. Então, essa carta de Filipenses é uma carta de Paulo aos cristãos da cidade de Filipos. É uma cidade romana. Então, não é uma igreja que está em Israel, é uma igreja gentílica, fora dos domínios de Israel, e sim do domínio romano. Embora, se a gente for ver ali no contexto, Israel estava sob julgo do Império Romano. Essa data que foi escrita o livro de Filipenses data aproximadamente do ano de 62 depois de Cristo, né? E coincide com o primeiro aprisionamento de Paulo, né? O historiador não fala se essa carta foi escrita na prisão ou não, mas ele fala que coincide com a primeira prisão de Paulo, quando foi a carta de Filipenses foi escrita. Filipos ficava na província da Macedônia, primeira igreja fundada por Paulo na Europa. Então quem fundou essa igreja foi realmente o apóstolo Paulo. Ele era o que fundou aquela igreja. E ele fundou essa igreja lá em Filipos durante a sua segunda viagem missionária. Por ser uma cidade romana, quase não havia judeus nela. Por isso também não havia sinagoga. Tá? Os primeiros convertidos foi Lídia, que era uma vendedora de púrpura. Se os irmãos quiserem abrir suas Bíblias em Atos 16, 14 e 15, vai confirmar isso, que Lídia era vendedora de púrpura, foi uma das primeiras ali que se converteu. E em consequência disso daí também, mais para frente, o carcereiro. E os irmãos lembram que Paulo estava lá no cárcere, e aí depois aconteceu todo aquele milagre maravilhoso, e o carcereiro depois acaba também aceitando a Cristo como seu Salvador. Então vamos voltar lá em Atos. Atos 16, 14 e 15, diz assim: uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada ela e sua casa, nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali, e isso nos constrangeu. Tá? Então essa daí foi uma das primeiras, e depois ali no Atos, ainda no capítulo 16, do versículo 27 em diante, vai ter a conversão do carcereiro. Eu não vou ler isso, essa parte, mas os irmãos leem em casa para não ficar muito longo. Então esses dois foram os primeiros, digamos assim, relatados ali em Atos, que aceitaram Jesus ali e começaram fundando a igreja de Filipos. A igreja de Filipos havia ajudado Paulo com um auxílio financeiro. Quando ficaram sabendo de sua prisão, enviaram uma oferta através de Epafrodito,
Isso aí os irmãos podem voltar uma folhinha, vai estar em Filipenses 2:25. Só voltar uma folhinha. Então ele fala assim: julguei contudo necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Tá? Então Paulo está devolvendo Epafrodito para Filipos, né, lá para Filipenses, porque ele tinha vindo, se os irmãos lerem um pouquinho mais acima, que ele vem em missão, que a igreja o envia até Paulo para levar uma oferta para Paulo. Depois Paulo então recebe, agradece essa oferta e despacha ele de novo para a cidade de Filipenses. E os irmãos veem como é importante quando a igreja coopera com os missionários. E nós não temos cooperado. Não é costume da IBC falar em dinheiro, nós não falamos em dinheiro. Ainda mais a nossa igreja, que não precisa pagar aluguel, não precisa pagar água, não precisa pagar luz. Mas nós temos a nossa caixinha de oferta. E os irmãos, por favor, aqueles que puderem, ofertem. Não para que isso venha colaborar só se tiver algum irmão com necessidade dentro da nossa igreja, mas que possa abençoar o missionário, os missionários que estão lá fora. Tá? A vida lá na África não é fácil. Se os irmãos acompanharem, não sei se a Adriana ainda anda postando alguma coisa do missionário Jefferson no grupo da igreja, seria legal se ela puder postar alguma coisinha e os irmãos darem uma olhada de vez em quando. Acha que a vida está difícil? Dá uma olhadinha lá no que eles passam. E aí vocês vão falar o seguinte: será que R$50 que eu não consigo dar de oferta não ajuda eles lá? Ajuda e muito. Não falo isso porque os irmãos conhecem, eu não tenho necessidade financeira. E se eu tiver algum dia necessidade financeira, eu vou recorrer aos irmãos e vou conversar com os irmãos, que essa é a ideia da igreja, que nós se ajudamos não só em oração, mas em tudo que for necessidade de um irmão ou outro. Mas lá, irmãos, a carência é muito grande. E as nossas ofertas têm que ser destinadas a isso, já que nós não temos nenhum irmão com necessidade. No momento que tiver, a gente vai ajudar primeiramente os de casa, tá bom? Então só esse ponto. E é importante, porque se nós não estamos fazendo missões, se nós não estamos evangelizando, vamos ajudar quem está fazendo a obra. Se a gente não está fazendo a nossa parte, pelo menos vamos ajudar a bancar quem está fazendo. Tá bom, irmãos? E olha como Paulo ficou feliz aqui, de todas as igrejas que passou. E nós estamos falando do apóstolo Paulo. Eu acho que ele só relata Filipenses, ou talvez mais uma igreja que talvez tenha cooperado com ele no ministério dele. Né? Porque ele até construía tendas para não ficar pesado para ninguém. Gente, se a gente não está evangelizando e tem alguém que está evangelizando o evangelho, a obrigação nossa é o quê? No mínimo dar apoio. Não só em oração, não só naquilo que a pessoa pede, mas também uma ajuda financeira para poder manter a pessoa. Esta carta tem principal característica de motivação e agradecimento pelo donativo, e também para confirmar o apreço e o carinho que Paulo tinha pelos irmãos, e não por má conduta. Se os irmãos verem grande parte das cartas de Paulo, ele está sempre dando um puxãozinho de orelha. Olha em Gálatas, olha em Coríntios, ele está dando um puxão de orelha. Aqui não. Interessante, né? Aqui não é por uma questão de má conduta. Ele está falando exatamente do bom apreço que os filipenses têm pela obra do Senhor. O principal objetivo é encorajar, manter firme diante das perseguições, se alegrarem em todas as coisas e exortá-los na humildade e na unidade. Isso que é importante, irmãos, é o que a gente fala na nossa igreja. Nós temos que estar como? Unidos. Imagina lá, eles estavam sendo perseguidos, tá certo? Naquela época, olha o que estava acontecendo com a igreja primitiva, que nós falamos hoje no estudo. Lá no comecinho, tá? Ainda quando muitas das vezes nem era cristão, era a seita dos nazarenos ainda. Estavam entrando nas casas, o Estado, através do imperador lá, do rei, eu não lembro o nome agora, mas estava tirando a casa dos irmãos, estavam pegando suas famílias e levando para jogos. Os jogos naquele tempo no Coliseu era gladiadores lutando contra cristão, ou cristão entregue às leões, às bestas feras. Já pensou? Mulheres, crianças, né? As atrocidades que isso estava sendo feito. Mas ele falava que a igreja tinha que estar o quê? Unida. E eles ficavam unidos. E eles sentiram nessa união, senão o evangelho não teria chegado até nós. O quanto é importante, irmãos, que a gente esteja unido.
principalmente unido em espírito, unido em oração. E a gente vai ver aqui nesse texto mais para baixo, unidos na mesma regra, no mesmo conhecimento do Senhor. Por isso que isso é tudo importante. E a unidade. E adverti-los sobre judaizantes e libertinos. É incrível, mas como nas cartas de Paulo sempre tem judaizante entrando no meio, né? E como tem libertinos também. Os judaizantes que estavam naquela época, que Paulo combatia muito, irmãos, eles pregavam que o homem, para ser salvo, não bastava só o sacrifício de Cristo na cruz. Eles tinham que fazer a circuncisão. Tá legal? E Paulo fala o seguinte, olha, isso não tem validade. Não tem mais validade. E os libertinos eram pessoas que eram imorais. Muitas delas imorais mesmo. Pecavam, viviam no pecado e achavam que por estar na graça não precisava combater o pecado. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque isso ainda hoje acontece dentro das igrejas. Talvez dentro das igrejas hoje você não tenha, no Brasil, judaizantes. Embora a gente conheça um camarada que ele fez a circuncisão aqui no Brasil e eu acho que não tinha a menor necessidade, eu creio que não tinha a menor necessidade de ele ter tido essa atitude. Mas eu quero dizer para os irmãos o seguinte, hoje, no dia de hoje, talvez a gente não tenha judaizantes aqui na nossa comunidade. A gente não tem esse princípio. Mas nós temos muita o quê? Prosperidade. Nós temos muita teologia da prosperidade. Nós temos uma igreja muito com a cara do mundo. E hoje está difícil de você identificar quem é cristão. Antes se identificava cristão, não é porque que andava com a Bíblia debaixo do braço e ia para a igreja, aí o homem ia na frente e a mulher ia atrás com os filhos. É porque tinha uma conduta de cristão. A pessoa era diferente, ela refletia o caráter de Cristo. Hoje, se você olhar para muito cristão e olhar para uma pessoa do mundo, você vai falar o seguinte, tá, qual é a diferença? Não reflete o caráter de Cristo? Continua com a boca imunda, continua com as atitudes imundas, continua empregando o seu ouvido para ouvir música do mundo, continua fazendo as mesmas práticas que o mundo faz. Então Paulo estava exortando, tomem cuidado com os judaizantes, tomem cuidado com os libertinos, tomem cuidado de hoje, com o que você tem hoje sendo colocado dentro das igrejas. Cuidado com a prosperidade, cuidado com as igrejas que não pregam mais arrependimento de pecado, cuidado quando o pastor não fala mais, escuta, não pode ser assim, não é porque você vive na graça que vai te dar o direito de você viver no pecado. Não é tudo a mesma coisa. Ser cristão, você tem que escolher. Ou você é cristão, ou você é do mundo. Não dá para as duas coisas serem juntas, unidas, e terem o mesmo objetivo que é a salvação. Amém? Então vamos entrar na palavra. Filipenses 3, é só voltar uma folhinha. E ele vai falar o seguinte. Finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. E aí a gente já começa com uma palavra aqui de alegrai-vos no Senhor. Irmãos, o contexto daqui desse povo, ele estava sendo perseguido. Esse povo estava sendo arrancado de casa. É a mesma coisa que hoje o Estado chegasse, né, e falasse assim, Denise, sai da sua casa. Mas eu comprei, não interessa, sai, a casa é minha agora. Você é cristã? Sou, cai fora. Agora não é mais sua, é do Estado. Não é difícil. Nós já vemos juízes falando que os filhos não são nossos. O filho é do Estado. Que é isso, Mônica? O Rafael não é seu filho, não. O Rafael é do Estado. É o Estado que manda. O contexto deles naquela época já começa com Paulo falando, irmãos, regozijai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor, mediante uma tribulação ferrenha que eles estavam. Lembra que eu falei agora? Perseguição, perdendo as suas coisas, perdendo sua casa, perdendo sua família, quantas mulheres mortas, quantas violentadas, quantos entregues às arenas. Parece que Paulo está brincando, né? Falando assim, regozijai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor, mediante a tanta tribulação. E aí a gente vê passando uma dificuldadezinha que a gente já está reclamando, né? Irmão, a gente não perdeu casa ainda não.
ainda não perdeu os bens, a gente ainda não está tendo parte da nossa família sendo sequestrada porque não nega Cristo, porque está firme diante do Senhor, e essas atribulações que nós passamos nos abate. Não liga para isso, meus. Regozijai-vos no Senhor. Alegre-se no Senhor, mesmo mediante essas tribulações. Alegre-se no Senhor. Está difícil? Mantenha a alegria no Senhor. Já começa com uma palavra de que nós temos que, independente das circunstâncias, estarmos regozijando no Senhor. Estarmos alegres no Senhor, independente do que esteja as circunstâncias aqui acontecendo para nós. Não me aborreço de escrevermos a mesma coisa. É segurança para vós. A mesma coisa que eu falo aqui para os irmãos. Irmãos, leiam a Bíblia. Faz oração. Leia a Bíblia. Faz oração. Isso é o quê? É segurança para vocês. Isso não me aborrece, tá falando, mas vou falar de novo. Leia a Bíblia, faz oração. E quantas vezes tiver que falar, eu vou estar falando. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Eu não me aborreço de falar isso, porque é segurança para vocês. Regozijai-vos no Senhor. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros e guardai-vos da circuncisão. A gente estava conversando um pouquinho sobre isso. Isso é um pensamento que é meu, tá, irmãos? Quando a gente fala em cachorro, a gente pensa naquele que quando você bate o pé e faz, passa, ele já enfia o rabinho no meio das pernas e cachorro. Cachorro não dá a impressão de ser algo menos perigoso. O cachorro, na minha opinião, dá a impressão de ser algo menos violento. Mas quando eu ouço a palavra cão, já não dá a impressão de ser um Rottweiler, um Pitbull ou um pastor alemão, um cachorro de porte. Os irmãos já viram isso daí na televisão quando os adestradores adestram. Ele não adestra vira-lata para essas coisas, pelo menos eu não vejo. Eu vejo adestrando um cachorro de porte. Aí o camarada põe aquela roupa, aí ele dá o braço, o cachorro vem e quando ele morde, o cachorro não, né? O cão. Quando ele vem, ele morde, o que acontece? Ele não solta. Né? Cães, lá no passado, na época de Paulo, eu tive pesquisando, dá a ideia de uma pessoa imoral. De uma pessoa sem moral. Né? Um libertino, como se diria. Mas para nós hoje não dá a impressão que cães é exatamente aquele tipo de gente que está sempre mordendo? Está sempre mordendo alguma coisa? Quer prosperar? Dá um dinheirinho. Né? Quer comprar um carro? Faz um voto. E parece que não larga. Porque sempre estão pregando as mesmas coisas. Sempre estão falando das mesmas situações. Embora aqui, na realidade, Paulo está falando de judaizantes. Mas se a gente trouxer isso para o Brasil hoje, se nós trouxermos para o nosso dia a dia, isso acontece dentro das igrejas. Guardai-vos dos maus obreiros. Quanta heresia não tem se colocado ultimamente dentro da igreja? Eu já vi a unção do Pelé, a bola da salvação, o guspe ungido. Eu já vi tanta coisa, irmãos, que, sinceramente, eu não sei, a gente está até conversando isso no Ipiranga, como as pessoas têm uma mente tão criativa para essas coisas. Uma mente tão criativa. Não tem embasamento na palavra, não tem palavra para essas coisas, mas as pessoas estão atrás disso e correm atrás dessas coisas. É interessante. Seguir a palavra é tão difícil, mas ir atrás do oba-oba, do vamos ver e do que acontece, parece ser tão fácil. E a palavra está falando, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, guarda do salvo pela fé em Cristo Jesus, mais o quê? Mais o que, irmãos? Não tem mais. A salvação é pela fé em Cristo Jesus e não tem esse mais. Acaba aí.
A salvação é pela graça, é a fé em Cristo Jesus. Mas muitos querem colocar mais alguma coisa. E a palavra do Senhor fala para que a gente se guarde desse tipo de situação. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e em verdade. A circuncisão somos nós. Ele está falando o seguinte, olha, não é mais um pedaço de carne que é cortada. A circuncisão somos nós, porque a circuncisão é no nosso coração, é no nosso entendimento, é dando-nos sabedoria que o Senhor nos dá. E olha só, essa circuncisão em nós, na nossa mente, não é um pedacinho de carne, traz 3 efeitos iniciais na vida do cristão. A primeira, servirmos a Deus em espírito. Quando Cristo está no nosso entendimento, nós o servimos em espírito. Será que nós servimos Ele em espírito? Claro que servimos. Nós podemos estar fazendo qualquer outra situação. Podemos estar trabalhando e podemos estar em espírito adorando o Senhor. Podemos estar meditando numa palavra, podemos estar cantando um louvor. Adoramos ao Senhor em espírito. Nos gloriamos em Jesus Cristo. Gloriamos em Jesus Cristo. Do que exatamente nós nos gloriamos em Jesus Cristo? Do que você se gloria em Jesus Cristo? Primeiro, a liberdade que Ele nos dá de não sermos mais escravos do pecado. E nos gloriamos em Jesus Cristo, a nossa salvação, que está presa nele, que está nele. Então nós nos gloriamos em Cristo Jesus por essas coisas. E não confiamos na carne. Irmãos, a gente não pode confiar na nossa carne a respeito da nossa salvação, porque não tem obra da lei que nos salva. Ela não tem efeito nenhum na nossa vida. Ainda que podia... no versículo 4. Agora Paulo falando. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. E agora entra porque Paulo vai falar por que ele poderia confiar na carne. Ele vai citar algumas características pessoais dele. E ele fala, eu não confio na carne. Ele fala, circuncidado ao 8º dia, então está obedecendo o que estava dentro da lei, linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Ele sabe da genealogia dele. Ele conhece a genealogia dele. E se for, vai chegar até Jacó. Porque ele conhecia o quê? A lei. Então, tudo que ele estava praticando quando ele era Saulo, estava diante da lei. Olha o que mais ele fala. Segundo o zelo que ele tinha pela lei. Olha o cuidado que ele tinha pela lei naquele tempo. Perseguidor da igreja. Lembra que nós falamos isso no estudo, né? Hoje nós tratamos sobre isso também, né? Segundo o zelo. Perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei. Irrepreensível. Imagina hoje uma pessoa que você pudesse pegar o código brasileiro, todo ele, e falar, esse cidadão é irrepreensível, ele cumpre toda a lei, todo o estatuto nacional e tudo mais. E Paulo fazia isso. Ele era irrepreensível. Eu anotei aqui, ó. Atos 7, 54 a 60. Vamos procurar Atos 7, irmãos. Aqui no versículo 54 até o 60, ele vai falar da morte de Estevão. No versículo 8, no capítulo 8 em diante, ele fala assim: e também Saulo consentiu na morte dele. Dele quem? De Estevão. Tá? E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Irmãos, foi uma grande, não foi uma perseguição. Foi uma grande perseguição. E Paulo estava pegando pegando todo mundo e encarcerando, jogando na cadeia, alguns matando. E todos foram dispersos pelas terras de Judeia e Samaria, exceto os apóstolos. Os apóstolos ficaram.
Uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando os homens e mulheres, e os encerravam na prisão. Então a gente está vendo aqui que Paulo era zeloso, realmente, irrepreensível. E olha só tudo isso que ele fez. Guarda bem tudo que ele fez, que mais para frente ele vai falar sobre isso aí também. Vamos voltar para Filipenses 3. 3:7. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. Então agora que Paulo já começa falando, agora não Saulo, mas Paulo está falando o seguinte: olha, tudo aquilo que eu tinha, que era importante, que eu tinha como conhecimento, que eu achava que era o suprassumo da coisa, eu simplesmente reputei por perda. Não é mais importante. O mais importante agora é o quê? É a pessoa de Cristo. Então veja, irmãos, ele tinha poder, ele tinha autoridade e ele tinha um forte conhecimento da lei. Ele era um profundo conhecedor da lei. Paulo era aluno de Gamaliel. Se os irmãos forem ver quem foi Gamaliel na história, os irmãos vão ver que ele era uma pessoa muito importante. Muito importante. E Paulo foi aluno de Gamaliel. Então a gente vê que tudo que para mim era ganho, tudo que o tempo que ele passou no farisaísmo, tudo que ele fez, ele está reputando isso como algo que foi perda, se for ver isso por Cristo. E na verdade, também tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Na verdade, tenho também por perda todas as coisas. Irmãos, eu entendo aqui que Paulo falou o seguinte: eu não ligo para mais nada nesse mundo. Eu não ligo para mais nada, a não ser que eu consiga a excelência do conhecimento em Cristo Jesus. Ele percebeu que tudo que ele tinha, ou tudo que ele conquistou, ou tudo que ele fez, não tinha mais valor nenhum para ele. Que o valor que ele precisava, e que o maior valor que nós precisamos, é conhecimento da pessoa de Cristo. É o mais importante. Não adianta ter N faculdades, não adianta ter todo um projeto de vida baseado nessa vida secular. Quando você olhar e você realmente tiver o chamado de Cristo, você vai pegar e vai falar o seguinte: isso para mim não tem mais validade. Lutei tanto por uma coisa que hoje não tem mais valia. Porque se eu tiver o conhecimento de Cristo, para mim é a melhor coisa. Meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. E ele está falando o seguinte: tudo que eu conquistei no passado não tem mais validade alguma. E aí a gente vê aquele texto que fala assim: o que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Não adianta nada. Né? Tem não sei como é que um vídeo, talvez, que fala o seguinte: o que é certo? É aquele cara que mora lá tem uma casinha lá na beira do rio, né? E vai lá, pesca, e come do rio, e tem aquela vidinha simples, né? Ou o homem da cidade que se mata de trabalhar, aí conquista as coisas, conquista dinheiro, ganha tudo, depois tem que gastar com remédio, tem que gastar com tudo, e aí na velhice volta pro interiorzão lá e compra uma cabaninha lá no meio do mato. Quem ganhou a vida nisso daí? Pelo menos essa vida aqui. Com certeza não foi o cara da cidade. Então a gente vê, irmãos, que a necessidade que nós temos hoje é pegar as coisas que nós temos hoje e não se apegar mais a elas. Não adianta a gente se apegar a casa, não adianta a gente se apegar a carro, não adianta a gente se apegar aos bens materiais. Isso não nos leva ao conhecimento de Cristo. Antes, vamos meditar na palavra do Senhor dia e noite, para que a gente possa crescer em conhecimento de Cristo, que isso que é o importante. E seja assado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça de Deus que vem pela fé. Para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições,
sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Ele não está duvidando da ressurreição que ele vai ter. Ele não estava duvidando da salvação dele que já estava proposta em Cristo. Ele está falando o seguinte: eu quero largar de todas essas coisas, porque a proposta que eu tenho em Cristo é muito melhor. É a proposta que eu tenho de vida eterna. E eu não tenho nada que possa suplantar uma oferta melhor do que essa. Então ele está falando o seguinte: para ver se de maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já o tenha alcançado e que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que também fui preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que já haja alcançado. Ele não julga que já tenha alcançado. Mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avançando para que estão diante de mim. E eu queria chamar a atenção dos irmãos aqui também sobre esse verbo, esquecendo-me. Ele está no presente. Ele não está nem no passado e nem no futuro. Isso está mostrando, irmãos, que a atitude dele esquecer de tudo aquilo que ele fez no passado, lembra? Que nós lemos lá da perseguição, é uma luta diária. Então nós também temos que entender que nós temos que esquecer aquilo que a gente foi no passado. Não esquecer e falar o seguinte: eu não foi isso, não é bem isso. Ou esquecer do tipo assim: eu não fiz nada de errado. Muitos estão ainda trazendo à memória o que fizeram no passado, sendo que uma vez já foi pedido perdão e o Senhor já perdoou. Não sei se os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Às vezes as coisas do passado vêm na nossa mente, o inimigo vem colocando na nossa mente e fala assim: mas você fez aquilo. E aí você se abate com aquilo e você fala o seguinte: puxa vida, é verdade. Aí você deixa seu espírito se abater. Mas a gente não pode, a gente tem que esquecer dessas coisas que nós fizemos no passado, porque nós já pedimos o quê? Perdão por elas. Já não faz mais parte da nossa vida. Não importa, mas você fumava. Sim, eu fumava. Não importa, mas eu não faço mais isso. Eu esqueço disso porque o Senhor já me perdoou disso, então eu não fico me martirizando mais por isso. Acha que Paulo não lembrava de quantas e quantas pessoas ele talvez tenha dado ordem de matar? Quantas e quantas pessoas, cristãos, que agora ele chama de irmãos, ou chamaria de irmãos, né? Ele mandou para a prisão. Quantos irmãos ele talvez não tenha mandado para os jogos romanos? Acha que ele não se lembrava disso? Mas ele fala o seguinte: eu tenho que esquecer desse passado. A todo dia eu luto para esquecer esse passado. Mas por que isso? Porque eu quero avançar para as coisas que estão diante de mim. Então você fica lembrando do passado, mas você não está vendo o que Deus está colocando hoje na sua frente. O que Deus está colocando de propósito na sua frente. Fica remoendo o passado e não vive o presente. E não vive o futuro que Deus está determinando na sua vida. Esquece isso, irmãos. Esquece essas coisas. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus para Cristo. Vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo. E aí eu quero dar um exemplo para os irmãos que eu dei. Os irmãos já viram as Olimpíadas, não viram? Né? Tem lá o pessoal do tiro, tem o pessoal do arco e flecha. Você pode escolher qual você quiser. Quando a pessoa vai dar o tiro lá no alvo, quando a câmera mostra o rosto da pessoa, ele nem pisca. Já repararam nisso? A concentração dele está onde? No alvo. No alvo. E o que nós temos como alvo é o quê? É Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso alvo. E aí o que acontece muitas das vezes? Nós deixamos que as tribulações do nosso dia a dia, seja relacionamento, relacionamento familiar, relacionamento no trabalho, dinheiro, e os problemas acabam entrando na nossa vida, e sabe o que eles fazem? Eles turvam a nossa visão. Como que uma vista turva enxerga um alvo? Consegue? Vai dar um tiro, é capaz de acertar no árbitro que está lá do outro lado. Mas, irmãos, é isso mesmo que acontece. Você está olhando para o alvo, mas as dificuldades turvam a tua visão e você acaba dando tiro para tudo quanto é lado. Mas o alvo
você se esquece de correr no alvo. E o que a palavra do Senhor fala é: esquece das tribulações, esquece das dificuldades, olha para o alvo, confia no alvo, esquece o restante, deixa que o Senhor vai trabalhar. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos o mesmo. E se sentes alguma coisa de outra maneira, Deus também a revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Ora, veja bem, irmãos, naquilo a que já chegamos, no conhecimento que nós já temos hoje da pessoa de Cristo, no poder dele, que todas as coisas estão submissas à sua vontade, a gente tem que andar no mesmo conhecimento, na mesma regra, no mesmo pensamento, nas mesmas atitudes. A igreja como um todo. Por que isso? Porque, olha só, irmãos, sintamos as mesmas coisas. Sintamos as mesmas coisas. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Está sendo bem falado. Sede também meus imitadores, e tende cuidado segundo o exemplo que tende em nós. Sede meus imitadores. Irmãos, quando a gente imita alguém, a gente tem que procurar ser fiel nos detalhes também. E aqui ele está falando o seguinte: segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Não adianta a gente querer andar certo, os irmãos andarem certo, e eu andar de qualquer jeito. Primeiro, porque nós temos, olha aqui, ó, já chegamos e andamos segundo a mesma regra. Então nós estamos andando segundo a mesma ordem que Cristo nos deixou. Então os irmãos não podem andar certinho e eu andar de forma errada. Eu não posso andar de forma certa e os irmãos andarem de forma errada. Pelo contrário, nós temos que andar todos na mesma regra. E se a nossa regra é o alvo, que é Jesus Cristo, ele deixou essas regras para nós. Então não adianta a irmã Margarida andar certinho e eu andar todo torto. E ele fala o seguinte: escuta, sede meus imitadores, imitem. Imitem o que nós fizemos. O que eles fizeram? O que será que Paulo fez durante todo o seu ministério? O quanto ele não pregou, o quanto ele não falou de Jesus, o quanto ele não se preocupou com as igrejas, o quanto ele não se preocupou com os irmãos, o quanto ele se preocupou em dar um bom testemunho. Que tendes em nós, pelos que assim andam. Então, irmãos, veja, imitar também aqueles que andam conforme as regras que o Senhor tem determinado. E hoje é difícil porque muitas das vezes o que nós temos visto é muito mais mau testemunho dentro das igrejas do que qualquer outra coisa. Em todos os sentidos. A gente vê, aquilo que eu falei agora há pouco, a gente vê a igreja muito mais misturada com o mundo. E o mundo dentro da igreja do que uma igreja santa. Do que uma igreja santa. Porque muitos, há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Isso aqui não é só para pastor não, irmãos. Isso aqui é para todos. Quantos ainda não pensam só nas coisas terrenas? Quantos ainda não estão nesse tipo de pensamento? Deus é o ventre, ou seja, o que importa sou eu. Os irmãos já estão reparando que muitas das vezes o eu está se tornando uma prática cada vez maior no meio, seja da igreja ou no meio da sociedade. O quanto a gente ouve as pessoas falando o seguinte: o que importa sou eu, o que importa é você. Tipo, cuida só de você e deixa que o outro se estrepe. Você não tem que cuidar dos outros. Você não tem que olhar pelos outros.
Cuida só de você. O importante é você. Completamente contrário à palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor fala que a gente tem que o quê? Amar uns aos outros. Não dá para mim amar a mim mesmo e só a mim mesmo. Eu não posso me sentir bem comendo um prato de comida e sabendo que tem um irmão passando dificuldade. Mas muitos hoje só se preocupam com as coisas terrenas. E olha só, irmãos, quanto mais você se preocupa com as coisas terrenas, você vê que a glória de tudo isso só serve o quê? Para a confusão deles mesmos. Quer ver um exemplo? Está aí nas redes, está aí nos jornais e tudo mais. A família de um apresentador muito famoso aí que morreu tempos atrás. Os filhos estão, filho com irmã, sei lá o quê, estão se matando por causa do dinheiro. Briga e discussão. Por quê? Porque se preocupam só com as coisas terrenas. Quer ver como dois filhos se comportam? Se você tiver um patrimônio, deixa os filhos resolverem. Você vai ver o que vai acontecer. Um irmão não fala com o outro, outra irmã não fala com a outra, ou a irmã não fala mais com o irmão, a nora já briga com a sogra que ficou, sei lá. Sabe, as coisas acontecem isso porque hoje se preocupa muito mais com as coisas terrenas do que se preocupa realmente com as coisas espirituais. E isso mesmo serve para a confusão deles mesmos. Não precisa ir longe. Não sei se os irmãos percebem o quanto hoje em dia as coisas estão ficando sem graça. Anteriormente a gente olhava para as coisas e a gente tinha um ânimo. Tinha um ânimo para trabalhar, tinha um ânimo para conquistar, tinha um ânimo para correr atrás. E hoje a gente está vendo que o mundo está se tornando um lugar chato e muito chato para se viver. Estão se colocando muitas regras, estão querendo falar muitas coisas, e antigamente era mais fácil assim, cuida da sua vida e deixa o outro cuidar da sua. Cada um cuida da sua. Coisas terrenas. E eu falo para os irmãos, eu trabalhei bastante. Teve um tempo que quando eu era saudável, a minha família sabe disso. Quantos e quantos finais de semana eu ficava trabalhando ao invés de ir para casa descansar, ou ir para a igreja, ou qualquer outra coisa. Ficava ralando. Varava a noite no serviço, sabe? E isso aqui é tão real, irmãos. Só me preocupava com as coisas terrenas. Teve uma época que eu acho que a gente tinha 9 carros para 3 motoristas. É mais ou menos isso, né, Dri? Olha. E ainda queria mais. Não tinha nem carro. Podia andar um carro por semana, irmãos. E não enjoava. E do que adiantou? Do que isso tudo me valeu? Nada. Absolutamente nada. Eu só pensava nas coisas terrenas. Eu só pensava em prosperar, correr atrás disso, correr atrás daquilo. E aí o Senhor permitiu. Tive todo esse problema de saúde para mostrar que essas coisas não valem nada. E olha que interessante, irmãos. A gente vem para essa vida com que propósito? Porque, sinceramente, se o propósito fosse enriquecer, por que a gente não leva nada daqui? Porque a gente não leva nada daqui, nem a roupa do corpo. Então o que está adiantando a gente ralar tanto, se matar tanto e deixar a vida espiritual de lado por algo que a gente não leva nem a roupa do corpo, nem a meia do pé a gente leva? Está na hora da gente rever os nossos conceitos. E ainda é tempo da gente ver isso. Ainda é tempo da gente mudar, irmãos. Parar de achar que as coisas terrenas são coisas importantes na nossa vida. Casas, carro. Irmão, nunca para mim aquele versículo faz tanto sentido como tem feito nos últimos dias. Tenho o que comer, tenho o que vestir, dá graças a Deus e ponto final. Tá bom. Do que estou reclamando? Não tenho que reclamar de mais nada. De mais nada. Cujo fim é perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus,
de onde também esperamos o Salvador. Aqui a gente é o quê? Peregrino. A gente aqui não é forasteiro, não estamos de passagem. Então por que nós estamos se preocupando com tanta coisa material? Isso vai ficar aqui. Não vamos levar isso para lugar nenhum. E ainda corre o risco, se nós estivermos valorizando as coisas materiais, de perder a nossa salvação. No céu você não vai usar isso, no inferno muito menos. Muito menos. Então está na hora da gente entender que se nós aqui somos forasteiros, vamos largar a mão dessas coisas materiais. Pelo menos desapegar um pouco, irmãos. E se apegar na leitura da palavra. Se apegar em oração. Se pegar no conhecimento com Cristo. Aprender mais e mais e mais e mais a sua palavra. Ter comunhão com o Espírito Santo. Porque olha só o que vai acontecer aqui, ó. Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. E olha que legal, irmão. Nós vamos ter um corpo transformado. Lá não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais nada que hoje nós sentimos aqui como pesar. Como pesar. Nós teremos um corpo transformado. Que corpo é esse? Irmãos, eu não sei, mas vai ser o corpo que o Senhor vai determinar para nós lá. Um corpo transformado. Porque todas as coisas estão sujeitas ao Senhor. Todas as coisas. Irmãos, não há algo que seja para Deus impossível. Para Ele tudo é possível. Para Deus é possível, para o Senhor é possível que no estalar de dedos dele, ou num piscar de olhos dele, ele fala o seguinte, ó, vou restituir a saúde do Tom. Ele tem poder para isso. Ele tem poder para isso. Porque todas as coisas estão, como a palavra que fala, sujeita a ele. Aquele problema que você tem em casa, né? O esposo que não acompanha, ou a esposa que não acompanha, ou o filho que não acompanha, todas essas coisas estão sujeitas ao poder dele. Todas as coisas. Não há nada que escape da mão do Senhor. Nada, irmãos. O que nós temos é que estar confiantes no Senhor. E para que a gente possa ter entendimento disso, e de entendimento da palavra, não dá para a gente ter conhecimento do Senhor se nós não tivermos leitura da palavra do Senhor. Você não tem conhecimento se você não se aprofundar nessa palavra. O tanto que a gente tem falado para os irmãos, e eu não me aborreço de estar falando isso para os irmãos, porque é a segurança dos irmãos. Leia a Bíblia. Faça a oração. Tenha intimidade com o Senhor. Separa uns minutinhos do seu dia para que você se desligue do celular, para que você se desligue de qualquer coisa e entregue um período do seu dia na mão do Senhor. Olha, nós temos 24 horas num dia. Das 24 horas, nós perdemos praticamente 8 horas dormindo. Eu entendo, precisa dormir. Não é? Mas ainda a gente tem o restante. Tem 16 horas, não é isso? Se não me falha a memória. Não é isso? Tá. Mas a gente trabalha. Puxa vida. Mas você pode trabalhar e manter o seu espírito em comunhão com o Senhor. Não é desculpa. Mesmo no trabalho. Ninguém consegue confiscar o seu pensamento, mas você consegue fazer isso. Mesmo assim, ainda se não der, ainda sobra 8 horas no seu dia. Dessas 8 horas, são 480 minutos, certo? 8 horas a 60 minutos? Bom, esse tempo que você tem ainda de 8 horas que sobra, qual é o tempo que você está dando para o Senhor? Qual é o tempo que você, dentro dessas 8 horas, está, vamos dizer assim, gastando para ter conhecimento do Senhor? Lendo a palavra, meditando na palavra ou orando? Quanto tempo? Quanto tempo nós estamos gastando para a nossa vida espiritual, vamos dizer assim? Porque para a nossa vida material, não precisa falar. Vocês já gastaram 8 horas. No mínimo. Se for ver a dona de casa, então, você já gastou 15 horas.
E dona de casa, vou te falar, sofre mais, né? Muitas trabalham fora, ainda chega em casa, tem que arrumar a casa, fazer janta, isso, aquilo outro. Gasta mais tempo ainda. Então, mas desse tempo, qual é o tempo que você está usando para ter comunhão com o Senhor? Qual é o tempo, irmãos? Invista no tempo. Sabe, a única grandeza que não volta é o nosso tempo. O tempo é a única unidade que você não consegue ter domínio sobre ela. E nós estamos perdendo nosso tempo com qualquer coisa, mas não estamos ganhando nosso tempo em estar meditando na palavra do Senhor, na comunhão com os irmãos e na comunhão com o Espírito Santo. Ainda é tempo de mudar. Ainda você pode mudar isso na sua vida. Começa amanhã cedo. Hoje à noite, quando você for dormir, ora. Amanhã, coloca o seu celular para despertar, nem que seja 15 minutinhos mais cedo. Você consegue. Consegue. Dobra o seu joelho, faz uma oração, já começa quando você levanta. Mesmo que dentro desses seus 15 minutos, já coloca uma oração já logo quando você levanta. Não tem coisa mais fácil, irmãos, vai por mim, é escorregar na cama. Olha só, você só vira o corpo assim, ó, você já escorregou na cama, você já está de joelho. Não precisa nem fazer muito esforço. E ali de joelho você já começa o seu período que você vai estar ali gastando, que na verdade você está ganhando um tempo de comunhão com o Senhor. Não abram mão da comunhão com o Espírito Santo. Não abra mão do entendimento da palavra. Isso é fundamental nos dias que nós vivemos, irmãos. Amanhã pode ser que eu venha aqui falar coisas completamente diferentes. E talvez muitos dos irmãos aceitem isso. Por quê? Porque não estão fundamentados na palavra. Mas se vocês estiverem, qualquer um que vier aqui falar alguma coisa diferente, vocês vão barrar. Vocês vão falar, opa, isso não serve para nós. Não é a palavra do Senhor. E nós temos que ser cristãos, temos que ser bíblicos, e nós temos que viver por este livro. Se hoje, que nós ainda temos uma folga muito grande na nossa vida, nós somos relaxados e relapsos em procurar o Senhor, imagina quando o negócio estiver feio. Será que se aqueles irmãos que estavam lá na igreja, quando Saulo corria atrás dele para pegar eles, quantos ali não abandonaram a fé? Quantos? E quantos falaram o seguinte, olha, eu tive experiências tão maravilhosas com esse Jesus que não dá para mim falar não agora. Eu prefiro perder tudo. Se for o caso, eu perco a vida. Mas não vou negar esse Jesus. Mas essas pessoas tinham algo diferente. Tinham experiências com o Senhor. A ponto de não se preocupar. De quando perderam as suas casas, não se importaram. Muitos entravam naquela arena, não negaram a Cristo. E hoje, se nós não tivermos fundamentados na palavra do Senhor, será que nós estamos preparados? Será que você está preparado, irmão? Será que você ainda está procurando muita coisa terrena, ao invés de estar garimpando, digamos assim, a sua vida espiritual? Que cada um pense nisso. E a minha sugestão, se você não tem usado o teu tempo para ter comunhão com o Senhor, comece agora. Ainda dá tempo, irmãos. E a gente ainda pode fazer isso daí agora. Amém? Pedir para os irmãos ficarem em pé, então. Senhor Jesus, muito obrigado pelo ar, pelo alimento, pela saúde. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu nos deste, Senhor Jesus, no decorrer desta noite. Senhor Jesus, que não venhamos, Senhor, a estar nos preocupando, Senhor Jesus, com as coisas dessa terra, Senhor, com essas coisas que muitas das vezes faz com que nós perdemos o nosso tempo e o nosso foco. E muitas das vezes, Senhor, turva a nossa visão para que nós não vemos, Senhor Jesus, e não mantemos um tempo de meditação na Tua palavra, de leitura bíblica, Senhor Jesus, e de oração contigo, Senhor. Senhor, mas que eu e os meus irmãos aqui possamos estar mudando, Senhor Jesus, já no dia de hoje, Senhor, esse nosso entendimento, que possamos estar mudando, Senhor, esse nosso pensamento, e que venhamos, Senhor Jesus, para a honra e glória do Teu nome, Senhor Jesus. Venhamos
a colocar em prioridade em nossas vidas a comunhão contigo, a leitura da tua palavra, que possamos crescer no conhecimento de ti, Senhor, para a honra e glória do teu nome santo. Sê conosco nessa noite, logo mais nós vamos para nossas casas, despede-nos, Senhor, e que tudo que façamos, Senhor, seja para glorificar o teu nome. Abençoa-nos nessa semana, no trabalho, abençoa o trabalho de nossas mãos, Senhor, que o nosso trabalho possa ser bom, produtivo, e que tudo seja feito para a honra e glória do teu nome. Despede-nos para nossas casas, coloca, Senhor, um anjo, Senhor Jesus, aqui na frente, Senhor Jesus, dos lados, protegendo cada um dos irmãos, Senhor Jesus. É o que eu te peço e te agradeço em teu nome santo. Amém.